Olá, vamos resolver o Exame Nacional de Físico-Química A 2017, primeira fase, grupo 1. Vou deixar o link aqui em cima para veres o vídeo da resolução completa deste exame. Na descrição deste está a lista dos temas abordados e a ligação a cada pergunta. Se é a primeira vez que estás no canal, inscreve-te para eu poder ajudar-te a estudares para o exame. Deixa o teu gosto no vídeo e partilha com os teus amigos para os ajudar também. Segue-me no Instagram, Twitter e Facebook para outros conteúdos e poderes me contactar quando precisares. Vamos ao grupo 1. O ar seco é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogênio e por oxigênio, na qual existem ainda alguns componentes minoritários como o argon e o dióxido de carbono. Considere que o teor de dióxido de carbono no ar seco é aproximadamente 0,05% em massa. O teor de dióxido de carbono no ar seco em ppm é aproximadamente... Então, como é que vamos calcular ppm? ppm é igual a massa do que nós queremos, é de ppm de dióxido de carbono, então é massa do soluto, sobre a massa da solução, do total, vezes 10 elevado a 6. E nós temos aqui uma percentagem em massa-massa. Eu gosto de usar esta... Nós podemos fazer aqui e considerar que era 5 gramas, por aqui 0,05 gramas de CO2 que está para 100. É isso que significa também a percentagem massa-massa, 100 de solução. E podia já colocar aqui a massa do soluto e a massa de 100 gramas de total. Mas eu acho também interessante que a fórmula da percentagem massa-massa é muito parecida com a ppm. Se verificarmos isso, vamos ver aqui, percentagem massa-massa igual a massa de dióxido de carbono, massa da solução, ou massa total, vezes 100, ou 10 elevado a 2. Então, eu posso, se eu já sei que este valor aqui é 0,05, posso simplificar isto e dizer que isto é igual a percentagem. Isso aqui é igual a percentagem massa-massa vezes 10 elevado a 4. Okay? Já tenho aqui, isto já inclui 10 elevado a 2 e 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 4 dá 10 elevado a 6. E de uma maneira simples posso responder que é 0,05 vezes 10 elevado a 4 e como isto é 10 elevado a menos 2 vai dar 5 vezes 10 elevado a 2. Okay? Podem fazer na calculadora e vai dar ppm, resultado final, e a resposta é a linha C. Ponto 2. Qual das expressões seguintes permite calcular a quantidade de CO2 que existirá numa amostra de 1 kg de ar seco? Bem, nós temos, por aqui em cima, nós já temos a quantidade temos aqui a massa através da percentagem massa-massa e eu posso relacionar, tenho 0,05 gramas de CO2 que está para 100 gramas de ar seco, do total. Por aqui, ar seco. Então, eles querem saber, se for para 1 kg ou 1000 gramas, qual será a quantidade, o N. Eu consigo facilmente tirar aqui gramas de CO2, a seguir, usando a massa molar, vou calcular a quantidade química para responder. Agora, eu não vou fazer os cálculos, o resultado final, só ver a forma como é que se faz. Vamos ver assim, outra maneira. Então, vamos aqui, porcentagem massa-massa, igual massa de CO2, massa da solução, vezes 100. Então, fica 0,05 igual massa de CO2 por 1000 gramas vezes 100. Então, massa de CO2 igual a 0,05 vezes 1000 a dividir por 100. E
isto é a mesma coisa do que 0,05 vezes 10. Como não tem aqui nenhum vezes 1000, então tentei simplificar de alguma forma para parecer algum dos resultados. Então fica vezes 10 gramas. Como é que eu vou agora passar de gramas para quantidade química? Tenho que saber a massa molar. A massa molar é 12,01 mais 16,00 vezes 2 igual a 44,01 gramas por mol. Já não cabe aqui gramas por mol. A fórmula da massa molar é massa sobre N. Eu quero saber o N. Fica massa sobre massa molar. E a massa é 0,05 vezes 10 a dividir por 44,01. E tenho aqui a resposta final. E é a linha A. Aqui. 2. Considere que em 100 gramas de ar seco existem 23,14 gramas de oxigênio e que nas condições normais de pressão e temperatura, PTM, a massa volúmica do ar seco é 1,30 gramas por decímetro cúbico. Determine a percentagem em volume de O2 no ar seco. Bem, nós temos aqui, para calcular a percentagem, volume, eu tenho que ter volume de dióxido de carbono, não, eu quero aqui do oxigênio, o dióxido de carbono era anteriormente, sobre volume de solução, vezes 100. Aqui da solução eu tenho uma informação que é 100 gramas de ar seco. Para conseguir passar para volume, vou ter que usar aqui a massa volúmica. Rho igual a massa vezes V. Tenho o Rho e para saber o volume, tenho que fazer massa a dividir por Rho e tenho aqui o volume da solução. Para calcular o volume de oxigênio, eu tenho a massa de O2, tenho aqui 23,14 gramas de O2, tenho que passar para volume, mas antes só consigo passar de massa para quantidade química e depois de quantidade química, então já posso passar para volume, usando a fórmula de volume molar, é volume sobre N, e aqui tenho a massa molar, que é a massa sobre N. Ok, vamos lá, então ao exercício. Portanto, este exercício é sabermos, é perceber bem o que é solução, como é que podemos passar de gramas para volume. Temos os dois em gramas, mas o conceito é diferente. Nós temos aqui, esta é a solução, então é visto através da densidade, e aqui é mesmo de uma substância, então tenho que passar para a quantidade e ver quanto é que essa quantidade ocupa em volume em ppm. Vamos calcular aqui, volume de O2 igual a N vezes volume molar. Então, para saber o N, tenho que calcular aqui tenho que calcular a massa molar. A massa molar é 16,00 vezes 2, que é 32,00 gramas por mol. E, através da massa molar, vou retirar o N e fica 23,14 de massa dividido por 32,00, 0,7231 mol. Vou deixar 4 algarismos aqui, porque é-nos dado sempre 4 algarismos. Okay? Esse aqui vou reduzir para 3, porque o valor mais baixo de algarismos significativos é aqui com 3 da massa volúmica. Então tenho mol. Vamos calcular o volume de CO2 igual a 0,7231 vezes 22,4 e dá 16,197, não vou arredondar ainda, de oxigênio. Então, reparei agora que estava a usar o dióxido de carbono ainda do exercício anterior. Bem, então está certo, volume de oxigênio,
volume de oxigênio e aqui oxigênio, massas molares, tudo certinho. Vamos agora calcular o volume da solução. O volume da solução é a massa sobre ρ e a massa tem 100 gramas, massa volúmica 1,30 gramas por decímetro cúbico, o resultado final vem em decímetros cúbicos. Preciso ter atenção às unidades, se estiverem em quilogramas, preciso também deixar em quilogramas. Ok, fica 76,92 decímetros cúbicos. A percentagem volume-volume, então ficará 1697 decímetros cúbicos de O2 a dividir por 76,92 decímetros cúbicos da solução, aqui vezes 100, e o resultado final é 21,1% em volume-volume. Okay. É o resultado que estávamos à espera. A percentagem de oxigênio anda à volta dos 21% no ar. Então, está tudo ok. Ponto 3. A molécula de CO2 apresenta geometria linear. Okay. É importante saber já algumas geometrias de cor para não falhar. E porquê que isto é assim? É uma molécula triatómica. Bem, não quer dizer nada. A molécula de água também é triatómica. Então, não é por causa disto. A molécula simétrica, nós podemos dizer que as moléculas são simétricas. Olha, tem aqui o metano tem... ela é bastante simétrica, mesmo que dê uma volta, fica sempre com este formato. É a geometria tetraédrica, não é por ser simétrica. Não existem elétrons de valência não ligantes no átomo de carbono. Bem, este é o que está correto. Se tivesse elétrons de valência não ligantes, então ela ia ter que dobrar e haver essa repulsão, ia ficar com uma geometria angular, como acontece aqui no caso da água. Como não tem elétrons não ligantes, então ela tem uma geometria linear. Existem elétrons de valência não ligantes nos átomos de oxigênio. Bem, não tem nada a ver, não é por causa disto que ela fica linear. Então, é a resposta C que está correta. 4. Explique com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigênio no estado fundamental, porque é que o raio atómico do carbono é maior que o raio atómico do oxigênio. Então, vamos ver os raios do carbono, já diz que é maior do que o raio do oxigênio. Apesar, nós vamos ver aqui, o carbono tem 6 e o oxigênio tem número atômico 8. Apesar deles terem mais eletrões, do oxigênio ter mais eletrões, não significa que ele vai ficar com um raio atómico maior. Mas é por ter mais eletrões, ele também tem mais prótons, tem 8 prótons, e estes prótons vão conseguir puxar a nuvem eletrónica do oxigênio mais para si, por isso o raio atómico fica mais pequeno. Vamos ver aqui na configuração eletrónica. O carbono tem aqui 1s2, 2s2, 2p2. O oxigênio tem 1s2, 2s2, 2p4 e dá 8. Todos os eletrões estão no subnível 2p, nas orbitais 2p, e estes 6 prótons que estão aqui embaixo no núcleo, aqui com 8 prótons, pronto, os 8 prótons vão conseguir puxar mais esta nuvem eletrónica para baixo. Eles estão todos à mesma altura. Pronto, se não houvesse aqui a diferença dos elétrons, então eles teriam praticamente o mesmo tamanho. Aqui há outra caso a ter em conta, que é maiores repulsões na orbital 2p, e podia então afastar mais um pouco, já tem mais elétrons, mas aqui o facto de ter mais prótons no núcleo vai influenciar este raio atómico. Então, o que é que temos que responder? Então, havia 2 tópicos que era importante referir. Um era que
os elétrons de valência nos átomos de carbono e do oxigênio encontram-se no mesmo nível de energia. Outro era, sendo que a carga nuclear do átomo do carbono é inferior à carga do átomo do oxigênio, a força atrativa exercida pelo núcleo do átomo de carbono sobre os elétrons de valência é menor do que a força atrativa exercida pelo núcleo do átomo de oxigênio sobre os elétrons de valência. Pelo que o raio atómico do carbono é maior que o raio atómico do oxigênio. Então é importante ver como é que eles pedem. Eles estão a pedir o raio, porque é que o raio atómico do carbono é maior. Então tentar explicar porque é que o carbono é maior, porque ele tem menos prótons e consegue puxar menos, tem uma força atrativa menor do que teria tem o oxigênio. Vamos à pergunta 5. Um dos íons mais abundantes na ionosfera é o O+, oxigênio mais. A configuração eletrónica do O+, do íon O+, no estado fundamental apresenta no total 2 elétrons desemparelhados, 3, então vamos lá ver, orbitais. Então vamos precisar de representar aqui. Então, o oxigênio é 8, aqui ele perdeu um eletrão, fica 1s2, 2s2, posso pôr aqui, são 7 eletrons totais, 2px, 2py, 2pz. Ele fica com 7, aqui já tem 4, então aqui tem 1, 1 e 1. Então ele apresenta 2 eletrons desemparelhados, bem, ele tem mais. Apresenta 3 eletrons desemparelhados, está certo. 2 orbitais completamente preenchidas. Ele apresenta 2 orbitais completamente preenchidas, que são estas. É no total, ok? É isto aqui que faz a diferença. Então, no total, 2 orbitais completamente preenchidas, não. Tem também semi-preenchidas. 3 orbitais completamente preenchidas. Ok, aqui também não é. Então, a resposta correta é a B. Espero que tenhas percebido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Não te esqueças de deixar o teu gosto e partilha com os teus amigos que estão a estudar para o exame. Deixo-te aqui mais alguns vídeos para te ajudar a preparares o exame nacional e até já!